Olá, o meu nome é Daniela Sofia, e estou aqui para falar sobre woke, o movimento woke, o movimento Despertei, aquele grupo de pessoas que fala em liberdade, mas na verdade é extremamente radical e inflexível, em que não aceita qualquer liberdade do outro, não aceita qualquer um que não tenha uma opinião igual à deles. Comecei bem, não é? Acredito que sim. Então é assim, quem é que eu sou, quem é que eu acho que sou e quem é que eu digo que eu sou? São três coisas diferentes. E são três coisas, três conceitos, três frases de que cada pessoa que pertence ao woke deve realmente refletir. Refletir, 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 até mais não no seu interior. Porque há um grave problema neste momento na humanidade, em que toda a gente se ofende com pouco. Toda a gente se ofende com pouco. Uma pessoa não pode dizer nada. Não pode dizer nada. Nada. Isto, pá, não dá. Não dá. É verdade que este não se pode dizer nada piorou por volta de 2010, 2014, foi piorando com este tal movimento woke, do despertei. Nesta altura, a nível coletivo, nos céus. Sim, porque vou falar também da astrologia, porque nós não estamos independentes daquilo que é a Lua, o Sol ou qualquer outro planeta ou estrela que faça parte dos céus. Nós pertencemos aos céus, pertencemos à Terra, vibramos com eles, eles vibram connosco. Então, sim, tudo está unido, tudo faz parte. Então, em 2010, nós tínhamos nos céus Quirón em peixes. Quirón é a ferida que nós trazemos. Peixes é o coletivo, é o todo. É a união entre todas as pessoas, todas as culturas, todos os seres, tudo o que existe. E nesta altura, Quirón estava então a mostrar a ferida que havia daquilo que é a separação entre as pessoas. A última vez que Quirón tinha estado em peixes, ocorreu aquilo que foi a década de 60, em que houve todo um movimento de união. Eis que nós, realmente, esta é a perspectiva que eu tenho, desta altura, okay, aqui na Europa, pelo menos, que é, em 2010 o pessoal estava bem. Não havia, assim, problemas assim tão graves. Se tu és gay, não és gay, gostas de pessoas de outras cores, de outras raças, de outra cultura, de outra religião, opa, está-se bem. Era esta a perspectiva que eu tinha da vida. Até que toda a gente, de repente, se lembrou de dizer que estávamos todos mal. Veio um extremo radicalismo. Ora, que Urano estava aqui a passar pelo eu, que é o carneiro. Carneiro é o eu, o entendimento de quem eu sou. E, obviamente, de quem é que eu acho que eu sou. E vamos, então, libertar coisas que condicionam quem eu sou, ou quem eu acho que sou, ou quem eu pretendo ser. Eis que, em 2014, Quirón e Urano estavam a mexer de uma forma muito, muito profunda com aquilo que é esta questão muito dolorosa de quem é que eu sou, o que é que eu faço aqui e o que é a união das pessoas. Há pessoas em sacrifício, há pessoas que estão em dores, há pessoas que estão a sofrer. Então vamos criar conflitos para as libertar. Ora que, entretanto, houve um extremo radicalismo. O Urano, ele não é nada harmonioso, pelo contrário, ele é extremamente radical, porque cria separação, inflexibilidade, julgamento, crítica e dores. Dores em todos nós. E aprofunda, isto é que é pior, aprofunda em cada um deles, de si para consigo próprio, dores profundas trazem no seu interior. Dores que precisam de ver e entender face às suas origens, à sua ancestralidade. Não podes dizer que não és preto só porque não queres. Não. Eu nasci branca. Eu não me vou tornar preta só porque eu quero. Eu posso entender o que é que me faz querer, de forma tão aficionada, não querer ter a cor de pele que eu tenho e identificar-me mais com outro tipo de cultura. E por aqui começamos então a compreender mais de quem é que eu sou, o que é que eu trago e o que é que eu posso fazer para me sentir melhor. Não é dizer que eu agora quero ter esta cor, vou fingir, não sou branca. E vou repudiar tudo o que é esta cultura, estas raízes que formaram o ser que eu hoje sou
e do qual eu quero repudiar por completo. Não. Primeiro tens de perceber o porquê o que é que te tormenta tanto e que tanto tu queres repudiar dentro de ti. É para conseguires efetivamente fazer uma libertação. Porque enquanto tu não modificares aquilo que tanto está dentro de ti, que te está a prejudicar, não vais conseguir salvar nem a ti, nem a ninguém, nem ajudar a ti, nem a ninguém, nem pouco mais ou menos. A única coisa que tu vais estar a fazer é aumentar o ódio de ti para contigo própria e para com os outros. E agora, quem for bom vai me dizer, mas eu gosto muito de mim. Será? Eu sou terapeuta, astróloga, vai fazer uma consulta comigo e nós vamos falar sobre o assunto. E depois vamos ver. E eu estou aberta a que tu te ames, e eu espero que realmente te ames. E se realmente te amares, por favor, então, propaga o amor e não o ódio. Porque senão não faz sentido. Não é? Não permitires que alguém seja quem a outra pessoa está a ser, ou pelo menos enquanto não faz o seu processo de transformação, se está a tentar identificar e perceber, que é aquilo que tu supostamente também estás a fazer, enquanto não deixas o outro fazer, a única coisa que estás a fazer é prejudicar a ti, ao outro e toda a humanidade. Então é aqui que está o problema. Isto acontece, portanto, porque estas pessoas estão despertas para as feridas que estão lá fora, não conseguindo ver as feridas que estão dentro delas próprias. Eu vou partilhar aqui um vídeo para vocês entenderem aquilo que eu quero tentar transmitir. Do you identify as black? No, it's a serious question because you might not identify. Can you please put the mic? Thank you. Okay. Observem a agressividade da rapariga. A falta de respeito por alguém que é mais velho, que tem a sua opinião, independentemente da cor de pele e do facto de ele se identificar ou não com o tipo de cor de pele que tem, porque vem das suas origens. E ele um dia até pode rebeliar-se e criar algo dentro de si que cria um corte e que cria então que se reinvente, e está no seu devido direito de se reinventar, mas antes de haver esse corte, tem que haver uma integração, uma compreensão, uma aceitação, uma honra das nossas origens. Ora que esta menina, senhora, mulher, dei, eu nem sei como é que é de chamar para não ser ofensiva, atualmente, nos dias de hoje, nem sequer respeitou, que fez uma pergunta que alguém devia responder e que essa pessoa era mais velha. Nós fomos educados, nós, minha geração, que havia que respeitar os outros, principalmente os mais velhos, de uma forma ou de outra, continuam sabedoria, que nós poderíamos não concordar, calma, mas teria que haver um respeito. E ela representa profundamente uma geração atual que não respeita nada, nem ninguém. E isto é visível, agora vou ser um bocadinho do tema, mas é visível até nos transportes públicos, em que não há um respeito. Há uma mulher grávida, não, os mais novos, não, é raro, existem, obviamente existem, senão não estão mesmo por dentro. Existem, mas são raros aqueles que se levantam e dão lugar a um velho, a uma grávida, a uma criança. É raro. Não há respeito. E é esta a geração que está cada vez mais perdida, efetivamente, de si própria, das suas origens. Este vídeo tem várias outras partes que poderíamos ver. Esta menina que de repente lembrou-se que queria circular no sentido inverso, desculpa-se através de uma ansiedade social. Portanto, hoje em dia o que mais vemos são uma data de doenças, de siglas, para tirarmos a culpa e a responsabilidade de nós mesmos do trabalho interno que nós temos que fazer, que é esta grande base deste vídeo que eu estou a fazer, né, que é a aceitação do nosso trabalho interno e o total desenraizamento que estamos a viver hoje em dia. E esta é mais uma dessas pessoas em que responsabiliza a sua ansiedade social para fazer aquilo que lhe apetece fazer, independentemente de ser legal, não ser legal. It sounds more like a joke to me. Yeah, hi. This is just a message to all the comedians on the internet who think they can just say whatever they want. Okay, free speech is racist, it's homophobic, it's transphobic, and by the way, you will not be successful. Any comedian who thinks they're a free speech and a freedom fighter, they will not be successful. Okay, you will fail. Nobody's watching your stupid sketches. Okay, nobody's making fun of you. They're making fun of you. That's what they're doing. You're going to be poor. Okay, you're not going to have a house or anything. Okay, so just stop it.
racist people in Texas. Ok, vocês podem dizer, ok, mas estás aí a buscar vídeos que destoam por completo. Há pessoas muito sérias que não têm este ar lunático a falar sobre o tema. Sim, é verdade. Mas todas essas pessoas, mesmo aquelas que têm um ar não lunático, têm discursos muito semelhantes a estes, em que toda a gente que tem uma opinião diferente é racista, é do contra, quando na verdade é exatamente o inverso. Onde é que termina a minha liberdade para começar a tua? Isto é difícil de entender, obviamente que sim, mas quanto mais radicalista fores, menos estás a permitir que haja uma compreensão deste, deste fio, que pode ser uma coisa tão tenue. E nós depois vemos coisas muito extremistas, como, por exemplo, a pequena sereia, não é? Em que, de repente, se achou que tínhamos que criar uma pequena sereia de cor negra. Mas porquê? Porquê? Se há uma história, há um conto de um ser, de uma sereia de cabelos ruivos, e olhem para isto, cabelos ruivos são uma minoria, porque é que, ainda para mais eles têm todo o direito de se revoltar contra a humanidade inteira. Como é que vocês podem dizer que estão a integrar e a integrar a humanidade quando depois anulam as poucas coisinhas que é com o pessoal ruivo, que são uma minoria que tem direito à sua existência? Há um conto dinamarquês e por isso a pequena sereia branca e tem cabelos ruivos. Opa, se calhar quando Christian Andersen tinha uma paixoneta, sabe-se lá, por uma menina de cabelos ruivos. E a pessoa vai deturpar toda uma história por causa de um conceito de integração que a única coisa que faz é repudiar, rejeitar, tentar dilacerar ao máximo aquilo que já existe, que faz parte da nossa cultura, da história, das raízes. E não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum fingir que as coisas não existem, não são como são ou não foram como são. O que se pode fazer, por exemplo, o continente africano é enorme, e a verdade é que até a mim chega muito pouca informação sobre os diferentes tipos de religião que pode haver, de culturas, de histórias, de contos. Não era muito mais interessante haver filmes e contos da Disney, etc., sobre essas histórias, em vez de deturpar e tentar modificar o que já foi feito, e que é, não, e é assim, e acabou-se. Não vamos poder estar aqui a inventar, não vamos dizer que agora descendemos todos do único ser, quando olhamos para as pessoas e vemos que elas são diferentes, pá, não vale a pena. E ainda bem que assim é. Não é mais produtivo tentarmos fazer filmes que mostrem a cultura, a forma de ser das outras pessoas. Isso sim, na minha opinião, é integrar, abrir horizontes, abrir a visão, unir as pessoas. Isso sim é unir as pessoas. O que estão a tentar fazer é separar ainda mais e criar radicalismo. E depois vemos politicamente, cada vez mais, o problema que está a haver pelo mundo, em termos de partidos e situações cada vez mais extremistas, quando já era totalmente desnecessário. Astrologicamente, obviamente, o Quirón, em Carneiro, expandiu dolorosamente todas estas feridas do eu. Há, de facto, uma ferida muito grande na humanidade de entendimento de quem é que é. Há uma sede enorme de religação, de amor, de união, de compreensão. E ainda bem que há essa série, mas as pessoas estão completamente perdidas e não sabem onde é que é onde ir buscar o alimento. E então olham para fora, despertam para fora em vez de despertar para dentro. Dentro da espiritualidade, desde o mundo espiritual, esotérico, há este termo do despertar, que é, eu comecei a ver-me olhando para dentro. Eu finalmente comecei a ver-me. Portanto, este movimento desperta para fora, vê os problemas lá fora, desresponsabilização máxima. A culpa é do outro. A culpa é do outro que não aceita, a culpa é do outro. A responsabilidade está sempre do outro. E toda a gente está no livre direito de não querer evoluir, não querer expandir a consciência, não querer olhar para dentro, não querer despertar para dentro e optar por um placebo qualquer. Está no seu livre direito. Agora, não obrigue todo o resto da humanidade a fazer o mesmo e a chamá-los de racistas e sei lá eu o que mais, quando nada tem a ver com isso. A liberdade, eu tenho a liberdade de dizer o que eu quiser, desde que realmente não te magoe. E tu tens a liberdade de aceitar, tu, se caso sejam loucos, já vi esta informação,
de aceitar que eu não te trato por mulher se tu não tens um outro. Sou livre. Porque eu tenho direito à minha opinião, como tu tens direito à tua. E a liberdade liberalismo, é aceitarmos que existem duas pessoas com opiniões diferentes. E não é obrigá-la a ter a mesma opinião. É importante que isto seja esclarecido. O Quirón em Carneiro iniciou em 2018. E o Quirón em Carneiro vai trazer à superfície tudo o que são as feridas do eu. Tudo o que é problemas existenciais do eu aumentou brutalmente. Então, é importante fazermos este pensamento, mas o que é que eu gosto, quem é que eu sou, porque é que eu digo que sou mulher se eu não nasci como outro? O que é que isto quer dizer sobre mim? O que é que eu trago dentro de mim que me faz querer tanto repudiar algo e fingir que eu tenho um outro? Mas porquê? É assim que eu acho, porque eu acho triste. Eu acho triste alguém que não tem um outro dizer que é uma mulher. E acho muito triste que nos Jogos Olímpicos e etc., pessoas que não nasceram com outro, que têm biologicamente outra, são biologicamente diferentes, passem por mulheres. Não pode ser. Não dá, não dá, não dá. Eu tive a sorte nesta vida de nascer com outro. Há pessoas que gostavam de ter nascido com outro e não nasceram. Vamos perceber, então, o porquê dessa necessidade e o porquê dessa ferida que tu tens com o género masculino, dessa forma tão extrema. E vamos tentar perceber como é que tu podes abraçar o feminino de uma forma realmente criadora, realmente mágica. Tá bem? O outro, agora falando mesmo em termos esotéricos profundos, como deve ser, é um atanor, é mágico. Então, se tu tens a necessidade de criar magia a um nível mais profundo, vamos perceber como é que tu podes fazer, como é que tu podes realmente abraçar e fazer essa transformação que tu tanto buscas aí dentro de ti, essa religação maior. E vamos tentar, ao máximo, que tu consigas criar um atanor no teu interior. Mas não da forma que se vê hoje em dia, que não faz sentido nenhum. E é muito triste vermos a separação que está a haver, as pessoas foram aprisionadas em cidades, e há pessoas que acabaram de viver em cidades, e ainda bem, porque assim as aldeias e etc. continuam a não estar cheias de gente. Agora, seria bom as pessoas que gostam de viver nas aldeias ou a quererem sair das cidades para irem para reconectar-se mais com a natureza, também terem condições económicas para o fazer, o que estão a evitar ao máximo que isso seja feito. E as pessoas separaram-se por completo, mesmo aquelas que gostam de estar nas cidades, elas separaram-se muito da natureza, muito, muito, muito. E isto é grave sim, porquê? Porque nos separa dos nossos instintos e das nossas necessidades internas. Cada vez mais nós estamos distantes da nossa natureza, dos nossos instintos. Muito dificilmente nós conseguimos estar em silêncio ao pé do mar. Muito dificilmente nós conseguimos ver as estrelas. Nós conseguimos estar conectados com a natureza. E conforme nós estamos cada vez mais separados, maiores os distúrbios que nós temos e maior dificuldade em percebermos quem é que nós somos, porque mais dificuldade está de entrarmos no nosso silêncio. E depois começam a surgir coisas muito patéticas, como estas que eu agora vou partilhar. Okay? Ora, cá está. Não sei quem é que é pior, se é a pessoa que se comporta assim, se é aquele que leva a trela. Mas, pronto. Isto são pessoas completamente perdidas. E não deve ser considerado isto normal. Ora que, em termos esotéricos e espirituais, no xamanismo, existe esta reconexão ao animal, que serve exatamente para nos ajudarmos a nós próprios. Não é de tudo desta maneira. Okay? Nós não vamos para o meio de uma cidade caótica em que nós não percebemos, aquela pessoa não entende o apelo enorme que está a gritar dentro dela, que a faz tentar ser um cão. Se ela está a tentar ser um cão, há um problema ligado à fidelidade, fialdade, companheirismo. Mas, passando à frente, agora não estou a analisar aquela pessoa. No xamanismo existe esta ligação a determinados animais, como, por exemplo, imaginem uma pessoa que é muito tímida, lhe falta coragem para falar em público. Existe a possibilidade de haver uma religação, um trabalho de incorporação, de ligação aos instintos, à natureza, aos animais, para que a pessoa possa, de forma cada vez maior, mais significativa, mais harmoniosa,
ser, preencher-se, gostar de si, conseguir expressar-se. Neste momento as pessoas estão completamente separadas de si próprias, lá está o Kiron em Carneiro, de quem é que eu sou, e estão completamente separadas da natureza. Obviamente vão ter um grave problema em entender, seja o que for, deste apelo maior que está a haver dentro delas, que as faz tentarem fingir que são um cão no meio da cidade. Isto é grave. E esta pessoa, ela precisa de ir para a natureza e entender-se em silêncio, não é naquele ruído que as cidades têm, que uma pessoa não consegue às vezes sequer pensar, quanto mais. A palavra é bonita, woke, despertei, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas que faz parte deste movimento é, é dormente de si própria, absorveu uma data de ideias. Okay? E depois aqui as redes sociais não ajudam, porque o algoritmo vai-te estar sempre a dar mais e mais e mais e mais e mais daquilo que tu já viste, ou seja, daquilo com que tu te identificas. E não te abre a visão para outro tipo de ideias, para que tu possas então refletir, questionar, mas será? E começar a filosofar, e é tão importante filosofar sobre as coisas. E tu até podes continuar com a mesma opinião, mas ao menos tu consegues perceber que há outras formas de pensar e expandiste a tua visão, os teus neurónios começaram a funcionar de outra maneira. Isso é importantíssimo. E de facto os algoritmos não estão a ajudar nada, estão a gerar cada vez mais separação, mais radicalismo e mais informação completamente desinformativa. E é mesmo necessário as pessoas ligarem-se mais ao planeta Terra. Então, Quirón vai entrar em Touro em 2028. Vai então sair das feridas do eu e vai passar para as feridas da Terra. Vai ser visível as nossas ligações, as feridas de ligação à Mãe Terra, ao planeta Terra, ao alimento, à água, à vida. Okay? Touro é também o corpo físico, no sentido em que o corpo é o veículo que a alma tem de fazer o seu trabalho aqui na Terra. Então, Quirón vai trazer uma necessidade de estarmos bem presentes no nosso corpo físico também. Esta é a minha opinião sobre estes assuntos. Aguardo pelos vossos comentários. O meu nome é Adriana Sofia e faz a tua consulta de astrologia comigo para que tu possas perceber quais é que são então estes desafios, onde é que está o Quirón também no teu mapa e possas começar a fazer um trabalho mais profundo de percepção e integração de quem és e desenvolvimento interno e de visão e expansão de consciência.